Meus irmãos, está conosco membros da comissão executiva do nosso presbitério, PETAM, e hoje vai nos trazer a palavra do Senhor, o reverendo Dilcilei, a quem convido para assumir aqui o púlpito. Ele é secretário executivo do nosso presbitério e é pastor da Igreja Presbiteriana Aliança. Então, seja muito bem-vindo, que o Senhor te use poderosamente. Meus irmãos, os saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. É uma alegria muito grande para nós, especialmente com a responsabilidade do presbitério de podermos estar aqui representando a comissão executiva e nos alegrando com os irmãos, a comunhão do Senhor e no privilégio de podermos juntos cultuá-lo. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em João, Evangelho segundo o registro de João, capítulo 6. Capítulo 6, dos versículos de 60 a 71. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 71. Palavra do nosso Deus, que é autoritativa, que é inerrante, infalível e suficiente para tudo na vida, queridos. Ela diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tua palavra está aberta, Senhor. E nós tememos e trememos, ó Deus, as poderosas implicações dela. Nós, ó Deus, não queremos ousar prosseguir sem a direção poderosa do teu Santo Espírito, ó Pai. Nós não queremos prosseguir com opiniões de homens, nós não queremos prosseguir com cultura, com a carne, com exibições. O nosso desejo, Senhor, é que, uma vez que fazemos o que fora por Ti mesmo ordenado, que neste momento, ó Pai, o trono de Cristo esteja diante de nós. Que seja erguido diante de nós, ó Pai, o trono dele para governar nossos corações, ó Pai. Para que o Espírito Santo, neste momento, nos entregue, ó Deus, entregue a teu povo, a teus filhos e filhas nesta noite. Entregue, ó Deus, a tua palavra que os corrija, que os confronte, que exponha seus pecados, que os coloque diante, ó Deus, das ofensas que têm praticado contra ti.
e que fazendo isso, ó Deus, corrigindo-os, coloque também diante do teu evangelho. Faça-os olhar para a glória de Jesus. Façam, ó Deus, desejar, cumprir e fazer tão somente aquilo que o Rei e o Salvador quer. Que suas vontades se rendam diante de Jesus, o Rei, e diante da tua palavra. Por isso nós te clamamos que, ó Deus, o Senhor silencie tudo quanto os distraia nesse momento. Que seus ouvidos, que seus corações ouçam somente a tua palavra. Que seus olhos olhem apenas para o nosso Cristo. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vergonha de estar certo. Essa é uma coisa que vem acontecendo já há um bom tempo com muitos cristãos. Tem um livro de um autor chamado Alan Peterson, chamado A Grama Mais Verde, ou O Mito da Grama Mais Verde. Nesse livro, o Peterson ele conta a história de um grupo de mulheres que se reuniu para tomar um café, para ter uma conversa simples, informal. E nessa conversa, uma delas resolveu fazer uma pergunta perigosa às demais. Perguntou: quem de vocês já foi infiel ao marido durante o seu casamento? Praticamente todas ali haviam sido infiéis. Apenas uma teve coragem de dizer que não havia sido infiel. Chegando em casa, esta mulher que fez a pergunta contou a história para o marido. E o marido, logo curioso, ao mesmo tempo atônito, assustado, perguntou: ué, mas somente a fulana levantou e você? Ela teve que jurar ao marido que tinha sido fiel e que só não respondeu por vergonha. Ela estava com vergonha de estar certa. Essa tem sido a condição de muitos crentes. Essa tem sido, queridos, a condição de muitas pessoas, de realmente não estarem convencidos de que devam pronunciar ao mundo as certezas que Jesus lhes deu, de que devam dizer às pessoas as certezas das verdades estabelecidas pelo Evangelho. Essa mulher, ela tinha vergonha de ser fiel. E era apenas um reflexo do que é o espírito da nossa sociedade hoje. A nossa sociedade, num passado não tão recente, ela, na verdade, fazia com que o fardo da vergonha recaísse sobre as pessoas que eram infiéis, que quebravam seus votos. Mas a infidelidade ela foi tão absurdamente normalizada que hoje a vergonha é de se estar certo. É isso que tem acontecido. Na nossa agitação, o que está nos pressionando o tempo todo, em todos os momentos, o que é mal, é bom. A sociedade se tornou em algo confuso. As pessoas barulhentas são aquelas que querem que os seus atos ilegítimos sejam considerados legítimos. É essa a nossa sociedade de hoje. Basta você dar um passeio aleatório pela internet, ou mesmo visitar alguma instituição onde há debates, há interações, conversas, como as universidades, e você entenderá o que eu estou falando. Há muito barulho para que o ilegítimo seja chamado de legítimo. Há muito barulho para que o mal seja chamado de bom. É isso com que nós estamos lidando. E quer enfrentemos males estruturais da nossa sociedade, ou males pessoais, como a ganância, ou a infidelidade, os cristãos muitas vezes eles não sabem o que fazer. E são tomados apenas pela vergonha de estar certo. Nós não sabemos o que dizer. Muitas vezes ficamos relutantes diante dessa maré de ilegitimidade, imoralidade, destas coisas torcidas. E de muitas maneiras, alguns querem se adaptar aos colegas, querem se adaptar à cultura. Queremos nos adaptar e ponto final, porque é ruim ser aquele que está fora da curva.
É ruim, no meio de tantas pessoas marcadas de preto, ser aquele que está amarelo, o diferente. Então nós temos vergonha de estar certos. Aqui, queridos, no final de João 6, Jesus ele está lidando com uma situação semelhante. Ele acabou de lhes dar um ensinamento muito difícil. No início do capítulo, ele diz ser o pão da vida. E mesmo sendo verdade, havia muitos discípulos que tinham vergonha de estar certos. Que tinham vergonha das verdades que Jesus havia afirmado, a radicalidade de, como ele disse antes, de comer da carne, beber do sangue, em um sentido que obviamente não é literal, mas que envolve uma radicalidade de renunciar todas as coisas e de fato se entregar inteiro e completamente a Jesus. Nos nossos dias, isso não tem sido diferente. As pessoas querem aquilo que as mãos de Jesus podem dar, mas não querem se ajoelhar e se renderem a Ele. Eles querem Jesus como alguém que atende seus desejos, seus pedidos, mas não querem render os seus desejos e seus corações a Ele. De maneira que muitos têm, por esta vergonha, corrompido o Evangelho. Aqui, meus irmãos, haviam muitos discípulos com vergonha e eles foram embora. Eles viraram as costas para o Senhor Jesus e foram embora. Então, é isso que nós iremos examinar nesta noite. Há uma confissão de fé que precisa ser feita a Jesus, por aqueles que de fato pertencem a Ele. E há, obviamente, uma recusa de Jesus. E nesta noite nós seremos colocados diante destas duas únicas realidades possíveis. Ou confesso Jesus, ou rejeito. Vejamos, em primeiro lugar, que dos versículos de 60 a 66, há aqui uma rejeição aberta ao Senhor Jesus. Vejam comigo o que o texto diz. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E então Jesus, ele diz o que é a verdade sobre estas pessoas e sobre as dificuldades que eles apresentavam com a sua exposição do Evangelho e da verdade. Ele diz: contudo, há descrentes entre vós. Meus irmãos, o texto aqui, ele começa com discípulos reclamando do quanto o ensino de Jesus era difícil. E Jesus, então, depois de ter apresentado algo que realmente não era fácil, algo que realmente não era difícil, deixa eles diante do fato, do porquê a dificuldade era maior para eles do que seria normalmente. Eles realmente, queridos, não entendem o significado completo do que Jesus está dizendo. A ceia ainda não havia sido instituída e eles nem mesmo tinham o referencial da ceia do Senhor, que não é o que está relacionado com as suas palavras anteriores de comer da carne, beber do sangue. Mas nem mesmo eles tinham a ceia já instituída para que pudesse servir como algum tipo de ilustração. Isso aqui, meus irmãos, é algo importante de nós percebermos. Que nem sempre as pessoas elas estão sofrendo por falta de conhecimento ou por falta de entendimento. O problema que vemos e começamos a entender aqui das rejeições apresentadas é que é um problema de incredulidade. Eles simplesmente não creram e não podiam entender porque não creram. Esse é um argumento que ao longo dos 6 primeiros capítulos de João, o registro já tinha estabelecido que você precisa crer para entender. A nossa cultura evangélica, ela criou um mito terrível, uma
falsa verdade terrível de que nós precisamos entender para poder crer. O cristianismo clássico, aquele que é o cristianismo dos apóstolos, o cristianismo da reforma, que encontra, por exemplo, em Agostinho uma das suas forças de ensino, diferentemente do cristianismo popular, que é extremamente intuitivo, cheio de invencionices. O cristianismo histórico, ele sempre afirmou isso através de uma expressão latina chamada credo et intelligam. Eu creio, depois eu entendo. Mas pessoas que rejeitam Jesus e que irão rejeitar Jesus finalmente, mesmo que enganem por um tempo, elas querem entender para poder aceitar, elas querem entender para poder crer. E isso tem contaminado o coração de gerações após gerações. E aqui nós vemos uma rejeição aberta por conta desta incredulidade, uma rejeição aberta por conta desta vontade de querer entender para poder crer, na incapacidade de se crer. Mas eu queria destacar um ponto importante aqui. O problema das reclamações. O verso 61 diz que eles começaram a murmurar. Aqui no grego são resmungos, que nós poderíamos traduzir como comentários ásperos e grosseiros, em tom de voz baixo, para resmungar em contentamento. Esses dias o presbitério teve que lidar com uma situação difícil, uma situação de campo, de pastoreio. E uma das coisas que foi trazida, né, Charles, é de uma figura que ficava na porta da igreja fazendo isso aqui. Enquanto o pastor ensinava, enquanto o pastor pregava, havia aquele resmungo em tom de voz baixo, quase sempre buscando o ouvido de alguém, para contaminar o coração de alguém. É isso que eles estão fazendo aqui. Em muitas situações, a liderança da igreja percebe esse tipo de comportamento também hoje. Quantos, por não crerem e querendo entender, ficam nas nossas igrejas resmungando diante do ensino do pastor, resmungando em um tom que parece educado, parece comportado, mas não deixa de ser grosseiro. Não deixa de ser uma violência contra a palavra do Senhor. E sempre buscando ouvidos. Meus irmãos, eles reclamaram aqui que o seu ensino era difícil. Mas eu repito, o problema não é que fosse difícil de entender, mas sim que fosse muito difícil de aceitar, porque somente os que creem aceitam. E é essa a coisa importante a ser entendida para que a gente saiba o que dizer. Eu disse para vocês no começo que muitas vezes nós não sabemos como agir, como fazer, e muitas vezes nós não sabemos o que dizer. E começaremos a aprender o que dizer quando entendermos que as pessoas têm um problema não de entendimento, mas de crença. Nestas muitas brigas ideológicas que nós temos assistido em todos os cantos, as pessoas precisam fundamentalmente começar, em meio a tantas batalhas e disputas, entenderem que é um problema do coração. Não é um problema de entendimento. Os filhos do diabo não vão entender a verdade do Senhor sobre a vida. E sobre o quão a vida é sagrada para o Senhor Deus, Criador dela. Eu posso plantar bananeira, fazer ginástica, ser capaz de argumentar com a retórica tão espetacular quanto o Cirque du Soleil, que eles continuarão não aceitando. Porque não é um problema de entendimento ou de conhecimento, mas de aceitação, porque não se crê. Meus irmãos, eles estavam atrás de comida. É por isso que o texto fala de carne, e fala sobre a necessidade de cuidar daquela que é a necessidade fundamental dos nossos corações. Nós temos sim necessidade de muitas coisas materiais, mas a necessidade fundamental das nossas vidas é de perdão, é de salvação. Mas eles não estavam atrás disso.
E quando, estando atrás de comida, eles se viram diante das exigências do Evangelho, se viram diante das exigências de Jesus, de que deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, ou seja, era necessário que se cresce nele, e que se vivesse nele, e que se passasse a ter a própria vida de Jesus na sua vida e permanecesse assim para a vida eterna. Então eles não gostaram disso. É claro que o chamado do Evangelho é esse: Cristo como o único caminho para Deus Pai. Inclusivismo que cada vez mais será rejeitado. A insistência em acreditar e obedecer às palavras de Cristo se tornou uma coisa difícil para estes aqui. A necessidade de cada pessoa receber Cristo interiormente, como se recebe o pão e o vinho. A necessidade de todos virem a Cristo, colocarem sua fé nele como Salvador e então segui-lo incondicionalmente, era exigência demais para estas pessoas. Como é para muitos que estão em muitas igrejas de todos os tipos de denominação hoje. Nós temos pessoas na minha igreja que estão próximas de serem disciplinadas e serem colocadas para fora, porque não são crentes, ou pelo menos não agem como tal, condicionam a vinda ao atendimento, à solene convocação do dia do Senhor, como se eles fossem o Senhor de Jesus e não o contrário. Eu vou quando eu quero, eu vou como eu quero. E essas pessoas, então, elas rejeitam Jesus por causa disso. Quando os pontos do sermão de Jesus, eles ficaram mais nítidos aqui, então esses seguidores, eles recuaram e eles decidiram partir e abandonar Jesus. Eles disseram que era muito difícil para eles aceitarem, mas na verdade, como disse João Calvino, não foram as palavras de Jesus que foram duras, mas eram os seus corações que eram duros. E queridos, creiam-me, esta é a grande verdade a respeito de boa parte das dificuldades, ou quase todas as dificuldades que vocês também enfrentam quando estão lutando com verdades da palavra do nosso Deus, com o ensino de pastores, presbíteros, da liderança do povo de Deus que é fiel. Não se trata de dureza de discurso, mas de dureza de coração. Uma certa ocasião, eu conversando com um rapaz que tinha sido minha ovelha, e eu disse a ele: mas hoje você aceita, né? Que bom. Aceita aquilo que eu te ensinava e você rejeitava tanto. Ele disse: não, pastor, é porque o senhor dizia de uma forma muito dura. Agora eu achei quem enche de amor, entenda-se o sentido aí cultural de amor, mundano até de amor. Meus irmãos, Jesus aqui, ele não enfeitou o pavão, como alguns pregadores têm feito hoje em dia, para deixar as coisas mais aceitáveis. E são tantas generalidades educadas em algumas pregações, que o que realmente acontece é que as pessoas não entendem as implicações práticas do que está sendo dito. Muitas vezes as pessoas estão pensando até que aquilo que está sendo dito é muito bom para a esposa, para um amigo que deixou de vir e ouvir. O tal do crente par, não sei se vocês já ouviram falar, a pessoa que quase sempre pensa a mensagem o que ouve em termos do que os outros precisam. E mudam tão pouco. Depois de 5 anos, 10 anos, você não vê maturidade, você não vê de fato crescimento no Evangelho, você não vê a pessoa se tornando mais parecida com Jesus. Então, queridos, o problema aqui é de incredulidade. O real problema do povo residia na falta de crer, de acreditar no que Jesus tinha dito. Eles gostaram do que Jesus fez, alimentando-os, curando pessoas, enfrentando até mesmo os fariseus, mas eles odiaram o que ele disse. Recusaram as suas palavras. E ele diz nos versos 63 e 64, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há alguns de vocês que não acreditam. E então muitos rejeitaram o que Jesus estava oferecendo. E no verso 66 diz que
voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então veja, não era uma falha de compreender, mas uma falha de crer. Cuidado. Cuidado que talvez seja esse o seu problema. Talvez seja essa a luta sua com ensinos da nossa igreja, com ensinos do seu pastor, com ensinos da liderança da sua igreja. Cuidado. Veja, assim como a crença é o tema deste discurso de Jesus, a descrença também o é. Assim como sempre estamos falando em profissão de fé, em confissão de fé, entenda que há também a descrença, a incredulidade. Enquanto uma é o aspecto positivo em relação ao evangelho, a outra é o aspecto terrível e negativo. E ao longo do discurso, então, Jesus ele levanta a questão da incredulidade que encontra entre o povo. Veja que no verso 36 aí deste capítulo, ele diz: ainda não credes. No verso 43, uma expressão um pouco semelhante, mas também fortemente afirmando a incredulidade. Então, como é que Jesus ele explica isso? Como ele explica a incredulidade de alguns e a crença de outros? Meus irmãos, veja, logo após a sua declaração de que muitos não criam nele, no verso 36, lá atrás, no verso 37, veja o que ele diz. Ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, eu nunca o lançarei fora. Tudo o que o Pai dá a Jesus, virá a Jesus. E quem vem a Jesus, ele diz que ele o preservará, ele o guardará para a vida eterna. Aqui Jesus está abordando brevemente, rapidamente, em pinceladas bem rápidas mesmo, a eleição e a segurança dos santos. É assim que ele explica. E esse ponto é enfatizado novamente no versículo 39, veja aí. Ele diz: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nada de tudo o que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Jesus ele está dizendo, meus irmãos, que a explicação final para a fé, para a crença e a salvação, ela reside na eleição e na operação soberana de Deus como Salvador. Então, duas coisas aqui são importantes para a gente até aqui. Uma é: cuidado quando você estiver aferrado, apegado a querer entender e a brigar com as verdades e a brigar com os conhecimentos. Cuidado. Porque isso pode levar a uma outra reflexão importante. Tendo em vista que é Deus quem salva, que a salvação é toda, do começo ao fim, do Senhor, que é uma coisa da sua soberania, então, você que está querendo ter tanto controle, que está querendo ter tanto entendimento, não pode estar percebendo uma cruel verdade a respeito de você, de que você não tem nada com Deus, de que Ele te rejeitou. Isto é duro, é difícil, mas isso é o Evangelho. Meus irmãos, o texto ele ecoa para nós aqui uma expressão do Antigo Testamento, lá em Jeremias, capítulo 15, verso 16, onde o profeta de Deus ele diz assim: as suas palavras foram encontradas e eu comi. E as tuas palavras foram para mim a alegria e o deleite do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. O que o profeta está dizendo, meus irmãos? Ele está dizendo do deleite enorme, do deleite gigantesco que há no coração de alguém que é escolhido, eleito de Deus, que foi realmente alcançado pela graça do Senhor e, diante das palavras dele, as come, as devora. E por que há tanta indiferença nos nossos dias em relação à Escritura, à Bíblia? Eu tenho sido até um pouco chato com minhas ovelhas, repetitivo. Gente, olha, lá nos anos 80, quando eu me converti, nós éramos chamados de os Bíblias. Se um testemunha de Jeová
ou um mormon estivesse na rua evangelizando, caçando pessoas para instruir, e logo na porta percebesse que se tratava de um presbiteriano, um batista, um evangélico realmente praticante, eles corriam, com medo de tomar uma surra de Bíblia. Hoje são muitos presbiterianos que estão levando surra de Bíblia, apenas viciados nesta coisa do teologeek, que é a coisa da internet, consumindo as celebridades da internet o tempo todo, e sem conhecerem de fato as Escrituras. Alguns sabem citar nomes de livros e autores de cor, mas não conhecem a Escritura. E não são capazes de expressar com adequação o Evangelho, porque se fizessem isso, se soubessem fazer isso, saberiam, por exemplo, que nós não deveríamos ter no meio reformado celebridades, ou bajulação como tem havido, porque nós professamos uma coisa chamada, um dos lemas da reforma chamada solidel glória. Glória somente a Deus. E numa era em que as pessoas se inscrevem numa conferência mais preocupados com a foto que vai tirar com o pregador famoso no final e com o autógrafo que vai pegar no livro, então nós precisamos de fato de que as pessoas estejam mais nas Escrituras. E a relação com os livros, por melhor que eles sejam, não tem sido saudável e boa. Mas ele diz aqui, o profeta, que ele comeu as palavras do Senhor. Suas palavras não foram compreendidas, infelizmente. O que eles queriam, Jesus não daria. O que ele ofereceu, eles não receberiam. E isso termina em rejeição. E assim o povo já não andava mais com Jesus. Eles voltaram à antiga vida, à antiga religião, à antiga situação de desespero, de miséria e de certeza do inferno para a vida deles. Mas não todos. E esta é uma das gloriosas coisas do Evangelho. O Evangelho, ele nos coloca diante da realidade da doutrina da reprovação. A verdade de que nós temos pessoas não escolhidas. Mas, gloriosamente, o Evangelho também nos coloca de verdadeiros discípulos. Neles nós vemos, nos versículos de 67 a 69, o oposto desta rejeição aberta. Nós vemos uma determinação firme. Vejam comigo o que diz o texto. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Isto é uma confissão de fé. Verdadeiros crentes, eleitos de Deus, verdadeiros discípulos de Jesus, com uma firme determinação, crendo em primeiro lugar, e porque creem, demonstrando que conhecem quem é Jesus. Nós cremos e conhecemos. E neste reconhecimento aqui que eles fazem, eles foram capazes de, em primeiro lugar, meus irmãos, reconhecer a posição de Jesus. No versículo 68, eles dizem: Senhor, para quem iremos? E já aqui, Pedro, ele mostra o reconhecimento de quem Jesus é. Ele usa a palavra Senhor. Enquanto de lá de trás eles iam diminuindo o peso e a importância das palavras que usavam para Jesus, aqui Pedro usa a palavra apropriada para se dirigir ao nosso Salvador. O chama de Senhor. E isso é crucial aqui. É impossível, meus irmãos, nós virmos a Cristo sem reconhecer quem Ele é e sem reconhecer o que Ele faz. Veja, ser cristão não tem nada a ver com igrejamento, com rotina religiosa de igreja. Eu sou cristão porque eu sou membro da Igreja Presbiteriana Aliança e porque eu faço parte da UPH.
Isso são detalhes da vida eclesial que poderiam, inclusive, ser diferentes. Em vez de aliança, podia ser Eminorte. Em vez de o PH, podia ser só homens da aliança ou homens da Eminorte. Porque não é isso que nos faz cristãos. Não é isso, e muita gente tem achado que é isso. O que nos faz realmente cristãos é reconhecer quem Ele é e o que Ele fez. Eu costumo dizer, em discipulados, que 3 coisas nos faz cristãos. Crer plenamente em quem Jesus é. Confiar exclusivamente no que Ele fez. E fazer, essencialmente, o que Ele quer. Em algum desses pontos, muitas pessoas têm falhado. E falhando em um deles, você já não é cristão. E uma das grandes recorrências tem sido falhar em fazer o que Ele quer. Porque a maioria das pessoas tem procurado o cristianismo para tentar fazer o que elas querem. Assim como foi com aqueles que abertamente rejeitaram Jesus aqui. Então é impossível nós permanecermos ao lado de Cristo se estivermos sem submissão ao seu senhorio. E isso significa crer e obedecer a sua palavra. E não apenas parte dela, mas toda ela. É por isso que quando nós brigamos com a Bíblia, nós temos algo muito sério ali acontecendo. E isso frequentemente tem acontecido. As pessoas olham, isso aqui eu gostei, Senhor. O que dizer daqueles que têm partes preferidas na Bíblia, meus irmãos? O que dizer daqueles que, mesmo em igrejas presbiterianas, são capazes de dizer: ah, não, eu prefiro o Novo Testamento que o Antigo. Isso é idolatria. O Senhor Deus, como revelação dele, Ele te deu de Gênesis a Apocalipse. Então não é para você ter nada preferido. É para você comer e amar tudo. É assim que se é discípulo de Jesus. Afinal, lá em Lucas capítulo 6, Jesus ele condena seguidores indiferentes. Lá no versículo 46 ele diz assim: por que tu me chamas de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Em Lucas capítulo 9, versos 23 e 24, ele diz: e ele disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma-me cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la. São as palavras de Jesus, meus irmãos. Nós não deveríamos ousar mexer nisso aqui. Querer amenizar isso aqui. Querer de alguma maneira obscurecer, eufemizar, dar um jeitinho disso aqui, entre aspas, ficar mais amoroso. Se Jesus não é o Senhor da sua vida, então Ele não está sendo seguido em sua vida. Pedro, ele conhecia o Senhor e com firme determinação, resistiu à maré da multidão e ele declarou a verdade. Ele não apenas foram capazes de reconhecer a posição de Jesus, mas reconheceram a sua pessoa. O verso 69 diz: nós cremos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Essa é a firme determinação dos apóstolos aqui. Eles chegaram a um lugar de fé e eles escolheram permanecer lá. É isso que é exigido de nós numa confissão de fé. Pedro está enfatizando que eles tinham tanto de crença quanto de conhecimento. A sua confiança estava em Cristo, a sua lealdade estava em Cristo, e eles tinham perdido qualquer incerteza que parece ser a definição do cristão casual. Os 12, eles estavam comprometidos com Jesus e eles sabiam com quem eles estavam comprometidos. Para quem iremos? Meus irmãos, quem tem ouvido Cristo iria até Buda, Confúcio ou Maomé. Afastar-se de Cristo e voltar-se para um fundador morto de uma religião falsa.
Quem, tendo ouvido Cristo, iria até Platão, Aristóteles, ou Mao Tse Tung, ou Sócrates, ou qualquer outra destas coisas que são oferecidas aí? Como, meus irmãos, você pode se afastar de Cristo para o discurso sem vida de um filósofo pagão? Quem, tendo ouvido Cristo, iria querer procurar Richard Dawkins, ou Daniel Dennett, ou Sam Harris? Afastar-se de Jesus para ouvir um dos modernos humanistas seculares, neo-ateístas? Quem? Quem? Quem tem ouvido Cristo iria, meus irmãos, afastar-se dele para trocar luz por trevas? Deixar de ouvir Jesus para ouvir Karl Marx, ou tantas outras aberrações que nós temos por aí? Veja, meus irmãos, a vida pela morte, a esperança pelo desespero, o céu pelo inferno, são as trocas que muitos que se dizem crentes estão fazendo. Muitos, não poucos. Pedro, de outro lado, ele está dizendo: não há mais ninguém a quem possamos ir. Pedro diz: nós acreditamos e nós sabemos que tu és o Santo de Deus. E ele deixa claro que eles não iriam embora, porque não havia outro lugar para ir. Mas sim, sempre há outro mas. Nós fomos de uma rejeição aberta a uma firme determinação em confessar Jesus. Mas o texto não para por aí. E veja o que diz nos versículos 70 e 71. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Meus irmãos, além de uma rejeição aberta, que está em oposição a uma firme determinação em confessar Jesus, a gente sempre tem também presente um engano sutil. Veja, João, ele não está interessado aqui em saber como é a tônica do evangelho, se você é judeu ou gentil, se você é homem ou mulher, livre ou escravo, negro ou branco, rico ou pobre, nortista ou sulista, se você é de determinado país, se você é africano ou asiático. Não é esse o interesse de João. Não há aqui nenhuma linha divisória em termos étnicos, culturais, nada disso. A única linha divisória que importa em termos do evangelho entre as pessoas, e aqui o apóstolo João estabelece isso com clareza, está na resposta delas a Jesus. No fim das contas, é isso que realmente define a humanidade. Você aceita suas palavras e crê nele, ou você rejeita suas palavras e se afasta dele? E o texto, ele clama uma decisão nossa em relação a isso. Estamos realmente interessados em segui-lo todos os dias, a qualquer custo, indo até o fim e até as últimas consequências? Ou você está jogando o jogo do cristianismo casual, onde o que você faz no domingo não tem efeito sobre o que você faz na segunda-feira? É isso que está preocupando João aqui. Veja, mesmo entre os 12, havia um engano sutil. Alguém que não saiu, que não foi embora, ficou, mas não era deles. No verso 70, isso fica claro. Jesus, ele não é enganado por uma profissão de fé exterior, mas falsa. Não se trata apenas de dizer com a boca, não se trata apenas de sair por aí dizendo: eu amo Jesus, eu acredito em Jesus. Não é apenas uma questão de externalidade, porque ele olha o coração e é isso que ele faz aqui. Porque os demais, os discípulos, não sabiam ainda sobre isso. O Senhor sabia. Jesus olha para ver qual é a profissão de fé interior.
Ele olha para ver se realmente existe fé dentro da pessoa, e ele olhou para os corações daquela época e olha para os corações hoje. Durante 3 anos, Jesus permitiu que Judas o seguisse. Durante 3 anos, Jesus permitiu que ele sentasse aos seus pés, ouvisse seus ensinamentos, testemunhasse seus milagres. E eu me atrevo a dizer que durante 3 anos Jesus amou Judas, sabendo o tempo todo que ele o trairia. Cada passo do ministério de Jesus foi dado com o seu traidor na cola dos seus calcanhares. É isso que o texto está dizendo. E veja bem, meus irmãos, quando ele disse: ame seus inimigos e faça o bem àqueles que te odeiam, Jesus, ele não apenas disse isso, ele viveu isso. E Judas é uma prova disso. E acho muito interessante que o versículo 71, ele termine com uma expressão curiosa aqui. Ele falou de Judas, filho de Simão Iscariotes. Aqui nós temos uma palavra para os pais. Há um pai aqui. Simão Iscariotes, pai de Judas, tem seu nome apresentado na Escritura, no Evangelho. Seria ele, talvez, parcialmente culpado pelo comportamento astuto, cruel e inescrupuloso do seu filho? Que tipo de pai ele era? Que tipo de exemplo ele deu ao seu filho durante o seu crescimento? Como ele era em casa? Como ele tratou a sua esposa na frente de Judas? Como ele fez no seu trabalho? Ele era um homem religioso? São dúvidas que surgem na nossa cabeça ao olhar para a menção do nome do pai de Judas aqui. Que tipo de amigos ele convidou para a sua casa? E aí, a culpa será aqui, nesta apresentação? Veja, meus irmãos, o que eu creio é que este nome é mencionado, é trazido à nossa atenção para que ele receba a nossa pena, para que tenhamos dó dele. Para receber a nossa pena de que um homem tenha um filho tão desprovido de consciência que pudesse encontrar em seu coração a intenção de trair o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse homem passa para a história sendo um homem digno de dó, de pena. Veja, nós não sabemos exatamente por que Simão Iscariotes é mencionado aqui, mas ignorar isso aqui é um grande risco para nós que somos pais. Que tipo de evangelho você tem ensinado ao seu filho? Que tipo de compromisso real da aliança você tem tido com o seu filho? Há muita coisa perigosa, há muita coisa destrutiva estabelecida pelo evangelicalismo na relação de pais com o filho. Cuidado, não ignore essa menção, porque talvez você entre para a história como o pai de alguém que traiu Jesus. E você igualmente estará no rol daqueles de quem muitas pessoas tiveram pena por esse registro histórico. Concluindo, meus irmãos, lá em Harvard, nós encontramos um antigo lema que foi completamente abandonado. O lema Veritas. Não qualquer Veritas. A que foi parte integrante da vida de Harvard foi uma Veritas com V maiúsculo. No seu contexto original, a Veritas do lema de Harvard não era apenas uma abstração, mas uma verdade relacionada com a pessoa e com a obra de Cristo. O lema mais antigo de Harvard era, na verdade, Veritas Christo et Ecclesiae. Verdade para Cristo e a igreja. Isso se perdeu. Isso se perdeu brutalmente, meus irmãos. Hoje, em Harvard, o que importa é como você se sente. Pois você, como indivíduo, é o árbitro final da verdade. Harvard hoje é um dos grandes núcleos mundiais do expressismo individualista. Desta coisa de que eu sou a verdade, a minha verdade. Estão distantes, abandonaram completamente a verdade do Senhor Jesus.
numa entrevista, um dos grandes nomes atuais de Harvard, Stephen Colbert, ele disse: verdade é algo que você quer que seja verdade, em oposição ao que os fatos apoiam. É por isso que, se eu disser que eu sou uma árvore, as pessoas precisam aceitar, porque eu sou a fonte da minha própria verdade. Mas estamos aqui diante do Rei de toda a terra, dos céus, o Senhor, Salvador e aquele que será o juiz de toda a terra no dia final, de Jesus Cristo. E ele está afirmando que ele, somente ele, pode salvar homens e mulheres de seus pecados e elevá-lo aos céus, e somente aqueles que creem no seu nome serão salvos. Esta é a verdade. Foi isso que o fez exigir que abandonassem a fé deles em si mesmos e a fé deles em suas obras, para que eles acreditassem unicamente nele. Seus milagres, eles podem até tê-los surpreendido, meus irmãos, mas seus corações permaneciam frios e duros, e com isso eles o deixaram para mais tarde o matá-lo. Outros naquele dia, no entanto, cujos corações sombrios também careciam de Jesus, viram romper o mais glorioso sol da manhã de uma fé firme, determinada. É isso que o Evangelho faz com os eleitos. E eles perceberam, no momento mais que brilhante, quem era Jesus. A sua posição, a sua pessoa, quem ele era, o que ele fez, e eles creram nele. Eles creram no Jesus de Nazaré, creram que ele era o Filho de Deus. Isso trouxe salvação a eles. Meus irmãos, a sua vida é como uma multidão que reclama, uma vida de deserção, de rejeição aberta a Jesus. Do tipo que fica baixinho, resmungando contra a verdade, contra o ensino da palavra. Uma vida que diz que ouvirei desde que haja algo bom para mim. A sua vida é desse tipo? Ou talvez a sua vida seja como a de Judas, uma vida de engano sutil. Uma vida que diz que irei à igreja pelo status, pela aprovação da minha família e dos meus amigos, pelos contatos comerciais e o network que eu possa fazer. Ou a sua vida é como a de Pedro e os demais, uma vida de firme determinação pela fé no Cristo, no Santo de Deus. Uma vida que diz que eu acredito e sei que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma vida que crê para depois entender e que está preparada para seguir a Jesus, não importa o quanto a multidão ela desapareça e ela exerça pressão sobre você. Não tenha vergonha de estar certo. Não tenha vergonha da verdade. Que Deus te abençoe e que você possa ser como Pedro e dizer: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Que Deus os abençoe. Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, como é bom, Senhor, estar diante da glória de Jesus. Diante da verdade com V maiúsculo, Pai. Sem enfeites, sem firulas, sem gracinhas, sem meninices. Ó Deus, mas como homens e mulheres desesperados e que tanto necessitam de Ti. Que não ousam, ó Deus, dar um passo, que não ousam tomar uma decisão, que não ousam até mesmo escolher uma roupa, sem que estejamos debaixo do Teu senhorio, do Teu governo. Sem que estejamos certos de que, crendo em Ti, estamos salvos, perdoados e assegurados para a vida eterna. Ó Deus, dê a Teus filhos e filhas uma firme determinação, para que tenham em seus lábios uma confissão de fé em Jesus Cristo. E que eles sejam determinados até o fim em continuarem confessando Jesus como Senhor, Salvador e Rei de suas vidas. É o que nós pedimos no nome dEle, de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Deus. Pastor.